Oi pessoal, aqui é o Rafa. Quer planejar sua carreira para 2024? Fica aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre carreira em IA, em Data Science, na área de dados de maneira geral, em 2024. Muita coisa aconteceu nos últimos tempos, nos últimos meses. Estamos vendo uma verdadeira revolução, cada vez com mais modelos, cada vez com mais ideias. E todo mundo geralmente fica um pouco preocupado, né, com a carreira, quais os rumos que a economia vai tomar, onde eu vou trabalhar, será que a IA vai me substituir? E sempre que esse tipo de revolução acontece, eu gosto de voltar para a base, entender qual que é o nosso trabalho. Qual que é o trabalho do cientista de dados, qual que é o trabalho do profissional de IA. Se você quer trabalhar com inteligência artificial, se você já trabalha com inteligência artificial, machine learning ou modelos correlatos, provavelmente eu acho que é impossível você, pelo menos, não se preocupar ou entender o que está acontecendo nessa área. Qual é a revolução que está acontecendo nessa área? Não é novidade para ninguém que o ChatGPT e a OpenAI chegou revolucionando o mercado, revolucionando uma área inteira de tecnologia no último ano. Basicamente, a minha vida nos últimos 12 meses, desde que o ChatGPT foi lançado ao público, é validar, é entender o negócio, entender como essa nova tecnologia impacta o nosso negócio atual e entender quais as oportunidades, quais são os riscos. E uma coisa é clara na minha cabeça: se você é um bom profissional, se você tem a base bem sólida, isso de maneira nenhuma é uma ameaça para você, é uma oportunidade inimaginável. É algo que há 12 meses atrás a gente não podia imaginar o ganho, o boost de produtividade que essas tecnologias iam trazer para a gente da área de IA e dados. Vamos começar a falar agora sobre carreira propriamente dita, sobre as grandes áreas que eu diria sobre as áreas de dados, né, que é a área de análise de dados, a área de engenharia de dados e a própria área de data science, que é a área que eu atuo um pouco mais recorrentemente nos últimos anos, mas como eu sempre estou dentro do departamento de dados, sempre estou muito imerso nessa cultura, entendo, sei o que está acontecendo nessas outras áreas. O que muda para a área de análise de dados? Né? Muitas pessoas ficaram com medo, né, quando viram algumas aplicações, nossa, o ChatGPT consegue subir uma planilha de Excel e ele mesmo faz análise de dados, ponto gráfico, meu Deus, não vai ter mais área de dados, vamos automatizar tudo. Calma, certo? Primeiro ponto, se você trabalha com uma área de dados, se você quer entrar na área, talvez você tenha essa visão. Se você já trabalha como analista de dados, se você está numa área de dados, se você já criou um dashboard alguma vez, você vai entender que a dificuldade do trabalho não é conectar o teu dashboard, seja ele um Power BI, seja ele um ThoughtSpot, seja ele um QuickSight, qualquer uma dessas ferramentas de BI, a uma base de dados. O desafio técnico é a parte fácil do trabalho. A parte difícil é você lapidar os KPIs com a área de negócio. Entender o que você deve medir. Entender como essas tecnologias podem te ajudar a dar mais informação do seu negócio. Então, o gargalo da área de análise de dados não é técnico, gente. É humano. É entender de business. É entender como você vai pegar aqueles KPIs, como você vai medir e mensurar tudo que entra de dados na sua empresa e reformular ele num dashboard que a área de negócios pode olhar e tomar decisões estratégicas. Esse é o seu trabalho. Se você não faz isso hoje, eu sugiro que você comece a olhar a área de dados com outro olhar. Porque esse é o seu grande desafio. O seu grande desafio é conectar toda essa montanha de dados técnicos com a expertise de business, ou pessoas de business, seja a área de finanças, área de marketing, área estratégica, diretoria, precisam para tomar decisões sobre o seu negócio. Então, você tem que estar muito mais alinhado com o business do que com a parte técnica. E nesse mindset, a parte do LLM, do ChatGPT, só vem para te ajudar. Você não vai mais perder tempo, você vai fazer as coisas mais rápidas, você vai conseguir conectar informações mais rápidas, gerar análises mais rápidas, fazer provas de conceitos mais rápidas. Por isso é que eu acredito que essa é uma grande oportunidade, você começar a entender como você integrar isso, para você fazer a parte técnica mais rápida e se dedicar mais tempo na sua carreira entendendo o negócio, se você é analista de dados. A parte de engenharia de dados, propriamente dita, ela tem desafios diferentes, justamente porque os LLMs sozinhos é só uma parte do tecnologia. Você não precisa só do LLM para criar uma aplicação. Existem maneiras, e agora, principalmente nas últimas semanas, eu diria até, que estão se emergindo tecnologias para a gente lidar com dados proprietários. Como é que a gente usa os dados do LLM, do ChatGPT, com os seus dados, com os dados da sua empresa. Provavelmente, se vocês já estão estudando essa área, você ouviu falar de uma coisa chamada Vector Database, que é a tecnologia por trás onde você estoca ou aloca todos os seus dados e de uma maneira rápida você consegue recuperar eles e combinar os seus dados com os prompts do ChatGPT para gerar valor, para fazer alguma aplicação. Essa parte de dados é o desafio do engenheiro de dados, entender como integrar um Vector Database ou os RAGs. Né? RAGs é a Retrieval Augmented Analysis, que é a tecnologia por trás
de como a gente faz todo esse processo, de você alocar os seus dados, de você recuperar eles de uma maneira eficiente, combinar eles em um prompt e resolver um problema de negócio. Lidar com Vector Database, acho que essa é a palavra do ano para o engenheiro de dados. O engenheiro de dados, ele é o profissional responsável justamente por guardar os dados de uma maneira eficiente, fazer o load, carregar esses dados para treinar modelos, para gerar os KPIs, por exemplo, do analista de dados, fazer toda essa infraestrutura funcionar. E novas tecnologias, existem novos desafios. Existe uma conversa, por exemplo, se vale a pena você ter um banco de dados vetorial proprietário, usar uma tecnologia open source, ou a própria OpenAI, ela já fazendo o último OpenAI Day, ela já lançou a opção de que a própria OpenAI vai ter essa infraestrutura de Vector Database. Pretendo me aprofundar isso nos vídeos um pouco mais técnicos no futuro, explicando as diferenças, se é interessante você ir por um open source. Já existem empresas que já estão oferecendo serviços on-premise de Vector Database, ou se a própria OpenAI já é o suficiente, dependendo do seu caso. Vou fazer alguns vídeos no futuro para me aprofundar nessa parte mais técnica, mas se você é engenheiro de dados, 2024, quer trabalhar com a LLM, quer trabalhar na onda da tecnologia, no topo da fronteira, Vector Database é a palavra para você, engenheiro de dados. Por fim, área de dados, ciência de dados propriamente dito, não tenho o que falar, né? Modelos, cada semana modelo, praticamente é impossível a gente testar tudo o que está acontecendo, que é uma revolução. Eu praticamente nunca vivi essa revolução na minha carreira. Toda semana modelo novo, algum artigo novo, alguma tecnologia nova. E ela vai mudar os paradigmas da área de tecnologia, e não preciso falar que é impossível um modelo substituir o modelador, o profissional de IA, o cientista de dados, o analista de dados, ou o próprio especialista em inteligência artificial. Justamente porque ele é uma ferramenta. Pessoal, entendo, a gente que era da técnica, a gente é apaixonado às vezes pela matemática, pelos modelos, mas se você compra um guarda-roupa novo, você não quer saber se o marceneiro ele usou o martelo Turbo 2000 ou o martelo do teu avô. Então você quer comprar um guarda-roupa pronto. Não importa a ferramenta que foi feita. Sempre, na nossa área, o que vai mandar é valor de negócio. Você tem que entender que valor você vai estar agregando. A área de IA, da indústria, claro, existe a parte de pesquisa que você tem outros objetivos, mas se você trabalha na indústria, se você trabalha numa startup, numa empresa corporativa, como cientista de dados, a tua obrigação é gerar valor para a empresa. É pegar todos os dados disponíveis, gerar valor através de modelos e entregar valor. E a palavra do ano para você é automação. LLMs permitem automações que antes, há 12 meses atrás, eram inimagináveis. Praticamente testei muitas vezes trocar modelos prontos por LLM. Existem tecnologias como Zero Shot Learning, Few Shot Learning, que você tenta usar o LLM para criar modelos sem dados de treino. Tentei usar todas essas tecnologias e todos os meus colegas e tudo que eu li chegou à mesma conclusão. Inclusive tem um paper muito bom que eu vou colocar aqui sobre LLMs e ChatGPT, que em uma tradução livre, né, para português seria ChatGPT, ele é pau para toda obra, mas não é mestre de nada. Em inglês é Jack of all pots, but Master of none. O que significa isso? O ChatGPT ele é bom em fazer muita coisa, mas ele não é especialista. Eu testei todos os nossos modelos que são de classificação binária, de um problema de NLP básico, que foi treinado há 5 anos atrás, a gente só continua dando manutenção no modelo, contra o ChatGPT. O ChatGPT ele não consegue chegar nos níveis de acurácia, precisão e recall dos nossos modelos. Por quê? Porque o ChatGPT ele é generalista. Talvez, se a gente usar o Vector Database, se a gente colocar uma outra infraestrutura, a gente consiga chegar em resultados bons ou até melhores. Porém, eu não sei se o custo vai valer a pena. É um modelo que está pronto hoje que a gente tem, é um modelo que está rodando e que está resolvendo um problema de negócio. O que o ChatGPT e os LLMs vão fazer é abrir a oportunidade de automatizar os negócios. Eu não acredito que daqui 6 ou 7 meses a gente vai estar substituindo os nossos modelos principais por um LLM. Justamente porque ele é generalista, então ele serve para coisas genéricas. Mas automação de tarefas simples, resumos de texto, esse é o canal, esse é o que você deve explorar em 2024. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, sugestões, deixe aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.